Uma boa noite a todos vocês que nos assistem pela internet, através do YouTube. Estamos aqui de Campo Largo, a cidade metropolitana de Curitiba. Estamos felizes por estar aqui essa noite, para juntos meditarmos na Palavra de Deus, estudarmos um tema tão importante que está relacionado aos eventos finais da história desse mundo, mas também um recomeço, que é o que nos está prometido. Estamos muito felizes por termos aqui também um convidado muito especial, o pastor Celso Kerr, estará aqui conosco transmitindo esta mensagem, e gostaria que você não perdesse nenhum momento dessa mensagem. Nós estaremos aqui todos juntos orando para que esse momento seja um momento dirigido pelo nosso Deus. E nesse momento também gostaria de convidar a todos a fechar aí, não sei onde você estiver, aonde você nesse momento puder fechar os seus olhos, e todos juntos vamos então orar. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, obrigado, Pai, porque mais uma noite nos concedeu, por uma noite tão especial, onde nós aqui juntos iremos estudar a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque o tema que nós iremos estudar hoje é um tema que fala, Senhor Deus, da brevidade da Tua volta. Nós, como Teus filhos, conhecedores que somos da Tua promessa, aguardamos, Senhor Deus, o nosso Senhor Jesus nas nuvens do céu. Queremos pedir uma bênção especial sobre cada pessoa que está nos assistindo nessa noite. Que o Teu Santo Espírito esteja, Senhor Deus, trabalhando em cada coração. E que nós possamos, através desta mensagem, de tudo que for feito agora nessa live, que nós possamos, ó Pai, ser apenas instrumentos e que o Senhor esteja na direção de tudo. Nós te rogamos essas bênçãos em nome e por amor do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Aqui em Campo Largo, eu acho que eu preguei aqui há uns 7 ou 8 anos atrás, a igreja ainda estava em reforma, a igreja ficou muito bonita. Parabéns a todos, queremos agradecer a oportunidade que o pastor Leandro está nos proporcionando e também agradecer o convite feito pelo irmão João Nilson, né, para podermos realizar este seminário. Normalmente, esse é um tema que nós apresentamos numa semana de oração. Nós estamos sintetizando em 3 apresentações, hoje à noite, amanhã no culto divino e domingo à noite. Naturalmente, é bastante resumido, mas eu acho muito importante nós estudarmos um pouco mais a respeito dos acontecimentos que estão acontecendo em nossos dias. Nós estamos tendo o privilégio de viver os últimos dias do tempo do fim. E nós gostaríamos, à guisa de introdução, ler Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos 13, versículo 11. E eu gostaria de enfatizar um pouco alguma coisa que o apóstolo Paulo escreveu aos crentes de Roma. E ele diz assim: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. O que está acontecendo? Paulo está falando para o pessoal da igreja. Ele está falando aos crentes em Cristo. Por que ele diz? Porque vocês já conhecem o tempo. E já é hora de nos despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está, agora, mais perto do que quando no princípio cremos. Queridos, Paulo está dando uma mensagem de advertência a uma igreja que conhecia os tempos, mas ele dá uma ênfase e ele dá uma sacudida na igreja. Ele está dizendo que essa igreja está adormecida. E então ele diz: é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora, bem mais próxima do que quando no princípio cremos.
Nós queremos apresentar alguma coisa projetada na tela, e nós denominamos de seminário escatológico. E o seminário é um conjunto de várias reuniões, né, onde se desenvolve em profundidade um assunto determinado através de uma série de conferências ou atividades. Como eu disse, nós temos esse programa normalmente para uma semana inteira na igreja. Mas nós fizemos uma condensação, para apresentarmos rapidamente, porque eu achei um desperdício vir do Rio Grande do Sul aqui, só para pregar no sábado pela manhã. Então vamos aproveitar um pouquinho mais. E o que é escatologia? Doutrina que trata do destino final do homem e do mundo. Pode apresentar-se em discurso profético ou em contexto apocalíptico. Origina-se do grego skatos, último, e logia, estudo. Estudo dos últimos eventos do mundo e da sociedade. Eu acredito, irmãos, que não haja nenhuma pessoa, até mesmo aqueles que não creem muito em Deus ou em alguma religião, que percebem que nós estamos vivendo dias difíceis, assim como Paulo escreveu para Timóteo na sua segunda carta. E o que é que ele diz? Nos últimos dias surgirão tempos difíceis. Eu perguntaria, irmãos, os tempos são fáceis? Não. Os tempos são muito difíceis. E eu não quero assustar, mas a perspectiva não é de melhora. Alguns anos atrás eu morava nos Estados Unidos, e um senhor, quando o Obama venceu a eleição, ele disse: pastor, agora a coisa vai melhorar. E eu disse para ele uma frase que ele ficou pensativo. Eu disse: se melhorar, a Bíblia está errada. A Bíblia não é um livro catastrófico, mas é um livro realista. E a Bíblia apresenta para nós aquilo que de fato vai acontecer em virtude do conflito cósmico em que nós vivemos. Um conflito que teve origem num lugar de menos probabilidade, no céu. E quando Deus criou esse mundo para ser um lugar perfeito, onde habitariam os nossos primeiros pais e a sua descendência, se tornou um campo de conflito. E nós conhecemos bem a expressão o conflito dos séculos. Pois bem, esse conflito teve início. Ele teve um meio, mas ele terá um fim. E possivelmente nós que estamos vivendo hoje, com raras exceções, nós vamos presenciar os últimos acontecimentos desse grande conflito. Vamos passar um pouquinho mais para frente, que há algumas citações importantes do Espírito de Profecia. Poderíamos passar para o próximo. Esse texto é interessante, é do livro Atos dos Apóstolos, a página 260, e ele diz o seguinte: muitos há no mundo hoje que fecham os olhos às evidências dadas por Cristo para advertir os homens sobre a sua vinda. Muitos há no mundo hoje que fecham os olhos às evidências, até mesmo dentro da igreja. E quando nós lembramos que Cristo falou que assim como era nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem, como era nos dias de Noé? Noé estava pregando uma verdade impopular, as pessoas ouviam, mas não mudavam a sua maneira de viver. Fechavam os olhos àquela pregação. Buscam aquietar toda a apreensão ao mesmo tempo em que os sinais do fim se cumprem rapidamente e o mundo se apressa em direção ao tempo em que o Filho do Homem se revelará nas nuvens dos céus. É chover no molhado dizer que nós estamos realmente contemplando os últimos dias desse mundo, porque a cada dia somos surpreendidos. E é interessante que Jesus disse que os últimos acontecimentos, eles seriam de que maneira?
seriam rápidos. Algum tempo atrás, alguém comentou comigo e disse: pastor, guerra sempre houve, fome sempre houve, epidemias também, tudo mais. E eu disse: realmente. Mas eu chamei a atenção dele para o ato do parto de uma mulher. A mulher fica grávida, durante 9 meses, mas chega um momento e começam as contrações. E as contrações do parto são um sinal de que o menino ou a menina estão para vir. E à medida que o tempo vai se aproximando do nascimento, as contrações vão sendo mais rápidas, mais intensas. E meus amigos, os sinais da volta de Jesus a cada dia são mais evidentes, são mais rápidos e são mais conclusivos. Vamos para a próxima leitura que temos. Quais são os objetivos de Satanás? Isso é muito importante. Os acontecimentos ligados ao final do tempo da graça e obra de preparo para o período de angústia acham-se claramente apresentados. Multidões, porém, não possuem maior compreensão destas importantes verdades do que teriam se nunca houvessem sido reveladas. Queridos, eu tenho dito que o povo adventista do 7º dia é um povo privilegiado. Queridos amigos, nós deveríamos ser o povo mais feliz do mundo. Por quê? Porque nós temos a maior promessa, nós temos a maior certeza, nós temos o maior acervo de informações a respeito de assuntos que outras denominações nem conseguem entender. Mas muitas vezes nós nos omitimos. E ali diz assim: multidões, porém, não possuem maior compreensão dessas importantes verdades do que teriam se nunca houvessem sido reveladas. E agora a causa: Satanás vigia para impedir toda impressão que os faria sábios para a salvação, e o tempo de angústia os encontrará sem o devido preparo. É claro que o inimigo está trabalhando de uma maneira muito eficaz. E é impressionante. O diabo trabalha, mas ele não pode tornar-se vencedor. O que acontece é que nós que conhecemos o tempo em que nós estamos vivendo, nós precisaríamos acordar, despertar e realmente fazer com que a nossa vida se tornasse diferente. Porque Martinho Lutero disse que Satanás é um cão na corrente de Deus. O diabo não pode fazer aquilo que Deus não permite. E o que está acontecendo? Outro dia alguém me perguntou: pastor, estamos no tempo do fim? Estamos. Esses sinais são. Lembrem que em São Mateus 24, Jesus faz uma série de advertências e dando vários sinais. Ele fala sobre epidemias, ele fala sobre guerras, ele fala sobre terremotos, mas ele diz: isso é o princípio das dores. Vejam que Jesus usa a mesma linguagem que nós falamos sobre a questão das contrações de parto. Mas chega num verso, São Mateus 24, 14, que ele diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E aí o que é que ele diz? Então virá o fim. Eu tenho dito, Jesus não poderia ter vindo antes das redes sociais e da rede Novo Tempo. Deus tem um tempo determinado. E é impressionante que as pessoas ficaram muito alarmadas com essa epidemia. É um dos sinais, claro, da volta de Jesus. Mas exatamente essa epidemia nos mostrou algumas coisas. A primeira delas:
Alguém dizia assim: eu não acredito que no futuro eles possam fazer a gente ficar isolado. Hoje se sabe que basta uma lei governamental, ninguém pode sair na rua. E isso não aconteceu no Brasil, aconteceu no mundo inteiro. Mas uma coisa impressionante: enquanto as igrejas estavam fechadas, a Rede Novo Tempo teve que admitir funcionários para dar conta dos estudos bíblicos solicitados à emissora. Queridos, nós estamos cumprindo o último dos sinais da volta de Jesus. Mais um texto, por gentileza. Etapas cumpridas. Se nós olharmos para a história, nós vamos ver que a profecia de Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, já se cumpriu. Êxodo, 400 anos da escravidão. Daniel 2,7. Apocalipse 13, Daniel 8,14, Mateus 24, 2 Timóteo 3, 1 a 5, tudo se cumpriu. Não há mais nenhum período profético a ser cumprido, mas sim os últimos acontecimentos. E amanhã nós vamos fazer uma análise desses acontecimentos. Claro que serão resumidos, mas são muito importantes para nós sabermos e nos situarmos no tempo em que nós realmente estamos vivendo. Vamos a mais um texto. E esse me parece que é um dos últimos textos que nós temos nessa noite. Daniel 12, versículo 4, que diz: e a ciência se multiplicará. Há duas interpretações a respeito desse texto. Um conhecimento do livro de Daniel. Realmente, nos últimos anos, tem havido um estudo elaborado, aprofundado, das profecias de Daniel, e ele está à nossa disposição. E o segundo é prodígio da ciência como um todo. É desnecessário nós falarmos sobre a multiplicação da ciência. Basta nós pegarmos um celular. E nesse celular você tem hoje praticamente o gerenciamento da sua vida, na palma da sua mão. Você faz transferências em bancos, você compra o que você precisa, você quer comer um sanduíche, você vai para o iFood, né? A propaganda aqui é gratuita, né? Então, nós temos tudo em nossa mão, num aparelhozinho. Mas é interessante que esse aparelho, hoje, ele é atual. Mas daqui 1 a 2 semanas já tem uma visão mais moderna. Eu estava precisando de um computador. E eu me atrevi a comprar um. E eu achei que estava fazendo uma compra muito boa. Aí um dia falei com um amigo e ele disse: mas qual é o computador que você comprou? Mas esse está ultrapassado. A ciência se multiplicará. Queridos amigos, nós estamos realmente vivendo nos últimos momentos da história. Nós precisamos despertar espiritualmente. Nós precisamos fazer aquilo que Jesus disse: colocai a Deus em primeiro lugar, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E como é que nós fazemos essa preparação? Em primeiro lugar, estudando a palavra de Deus. Eu fui convidado a dar um estudo bíblico para um grupo de católicos carismáticos. E quando nós fomos apresentados ao grupo, o grupo disse o seguinte para mim: pastor, nós queremos estudar a Bíblia, só a Bíblia. Eu disse: muito bom, ótimo. E eu disse para eles: vocês estão preparados para ouvir o que a Bíblia tem a dizer? Nós queremos saber, ok? E eu comecei o estudo com São João 17:17. E nós conhecemos esse verso que diz:
santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E então eu expliquei para eles, diante desse verso, tudo que está na Bíblia é verdade. Vocês concordam ou não? Concordamos. A Bíblia está dizendo. E nós começamos o estudo. E quando foi um dia, eu cheguei, era um grupo de 8 pessoas, e eu percebi que o ambiente não estava muito bom. Então a senhora disse, pastor, antes de nós começarmos o estudo, eu queria perguntar para o senhor a respeito da Virgem Maria. Sem problema. Qual é a sua dúvida? O senhor acredita na Virgem Maria? Eu digo, está na Bíblia ou não está na Bíblia? Está na Bíblia, então eu acredito. O senhor já fez conosco aqui a oração do Pai Nosso. O senhor faria a oração da Ave Maria para a gente? Eu disse, não. Mas por quê, pastor? Porque não está na Bíblia. Como não está na Bíblia? Me mostra onde é que está na Bíblia. E eu disse, a oração da Ave Maria possui alguns erros. E um deles é, rogai por nós, pecadores. Sim, mas onde está o erro? O erro está porque a Maria não está no céu. Como é que ela pode rogar por nós? Pastor, mas a Maria está no céu. A Bíblia não relata. E aí eu levei ela para o livro de Atos, no último encontro ali, que aparece Maria, e depois disso cessou. E eles ficaram surpreendidos. Examinai as Escrituras, São João 5,39. Estudai vossa Bíblia como nunca dantes a estudastes. Às vezes nós lemos a Bíblia, mas isso não é suficiente. Tempos perigosos nos estão à frente. Todo que possui o conhecimento da verdade deve despertar e colocar-se corpo, alma e espírito sob a disciplina de Deus. Temos de amar a verdade para este tempo e a ela obedecer. Estuda a Bíblia, coisa simples. Mas nós já fazemos isso, pastor, será? Comunhão e intimidade com Deus. Será que nós temos comunhão com Deus como nós temos com outras pessoas e outras entidades? Quando eu era departamental de jovem lá no Maranhão, eu gostava de brincar com os jovens e saber se eles tinham comunhão com Deus, se eles liam a Bíblia, se eles conheciam a Bíblia. E eu levava um aparelho de som, e eu dizia nas campais dos encontros de jovens, nos congressos, eu quero dar de presente esse aparelho para um jovem aqui presente. E ele levantava a mão, e aí eu pedia para o pastor local que ele indicasse alguém, ele indicava, a pessoa vinha à frente. Era a época da Copa do Mundo, e eu disse para ele o seguinte, meu amigo, eu tenho 2 perguntas para lhe fazer. Se você acertar as 2, você leva o aparelho. Primeira pergunta, me dê a escalação da seleção brasileira. Do goleiro à ponta esquerda era rápido. Eu disse, a metade do aparelho já é seu. Agora me dê o nome dos discípulos de Cristo. Ele não saiu da zaga. Impressionante. Qual é a comunhão que nós temos com Deus? Será que Deus é prioridade em nossa vida? Nós devemos viver diariamente, trabalhar, estudar e nos preparar. Mas o principal deve ser a nossa comunhão com Deus. Por quê? Meditações Matinais de 1995, a página 312, a senhora vai dizer o seguinte, a comunhão com Deus, prestem atenção, a comunhão com Deus concede-nos uma experiência diária que verdadeiramente torna nossa alegria plena. Um outro detalhe da nossa preparação para os dias finais. Limpeza do pecado e vitória sobre as fraquezas. Irmãos, se tem uma coisa que o diabo gosta, é do tal do sentimento de culpa. Era pastor na igreja central de Manaus, e havia uma irmã muito ativa na igreja, mas uma proeminência.
mas ela não participava da ceia do Senhor. E para mim, sempre eu achei que a ceia do Senhor é o termômetro espiritual da igreja. E eu sempre alertava os meus anciãos de departamentos: prestem atenção para quem não participa da Santa Ceia. Essa pessoa está precisando de ajuda espiritual. E essa senhora não participava. E um dia eu fui fazer uma visita para ela. E ela até foi um pouco assintosa comigo. Disse: o senhor não tem nada a ver com isso? Eu digo: tenho, sim, senhora. Eu, como pastor, sou responsável pela sua vida espiritual. A senhora não tem participado da Santa Ceia. E Jesus disse que se nós não participarmos da ceia, como ele participou com os discípulos, ele disse: a próxima será no céu. Até que ela abriu o coração, e ela me contou uma história que me chocou, porque era uma pessoa muito ativa na igreja, conhecedora da palavra de Deus. E ela revelou que teve um problema 20 anos no passado, e ela não se sentia perdoada por Deus. Eu perguntei para ela: irmã, era lá do Rio de Janeiro, irmã, a senhora pediu perdão a Deus? Pedi, pastor. E ele não lhe perdoou? Pastor, eu não sinto perdão dele. Disse: irmã, a senhora está duvidando do amor de Deus. Porque se nós pedirmos perdão a Deus, Ele nos perdoa imediatamente. O diabo gosta que fiquemos com sentimento de culpa. Outro dia eu estava fazendo um sermão numa igreja, e na saída uma irmã disse: pastor, eu não tenho tido paz. Por quê? Porque os meus filhos não estão na igreja. Eu perguntei para ela: mas eles foram criados na igreja? Foram. Quando é que eles deixaram a igreja? Quando jovens. E eu me culpo por isso. E eu perguntei: minha irmã, a senhora instruiu os meninos no caminho do Senhor? Instruí. Então eles tomaram a decisão por conta deles, têm livre-arbítrio. E a decisão errada deles não pode prejudicar a sua alegria da salvação. Ah, mas eu podia ter... Todos nós poderíamos ter feito melhor. Mas nós não podemos voltar ao passado. O que é que nós temos que fazer agora? Orar a Deus. Mas não assumir uma culpa que não é nossa. Satanás leva muitos a crer que Deus não toma em consideração sua infidelidade nas pequenas coisas da vida. Mas o Senhor mostra que de maneira nenhuma sancionará ou tolerará o mal. Nós precisamos ter uma vida de cristãos. Primeiros Escritos, página 70, ela diz o seguinte: os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo da angústia, devem refletir completamente a imagem de Deus. E por último, entrega completa a Deus. Salmos 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É interessante que nós gostamos desse verso. E muitas vezes nós vamos a Deus e nós não confiamos plenamente nele. Se você tem um pedido a Deus, faça esse pedido. Se você quer entregar, entregue nas mãos de Deus. E não perturbe mais a Deus. Porque Ele já tem o seu problema, já está na agenda divina. Ah, mas eu tenho que lembrar a Deus. Deus não esquece. Deus não sofre de amnésia. Deus é um Deus perfeito. Quando a alma se rende completamente a Cristo, novo poder toma posse do coração. Opera-se uma mudança que o homem não pode absolutamente operar por si mesmo. É uma obra sobrenatural, introduzindo um sobrenatural elemento em natureza humana.
A alma que se rende a Cristo torna-se sua fortaleza, mantida por Ele num revoltoso mundo, e é seu desígnio que nenhuma autoridade seja aí conhecida senão a sua. Uma alma assim guardada pelos seres celestes é inexpugnável aos assaltos de Satanás. Desejado de todas as nações, página 324. O que nós precisamos, irmãos, é confiar em Deus, mas pôr a nossa confiança total nele. Queridos amados irmãos, precisamos consagrar-nos a Deus. É tempo de despertarmos. Quando Jesus deixar de interceder pelo homem, os casos de todos estarão decididos para sempre. Termina o tempo da graça. A intercessão de Cristo cessa no céu. Esse tempo finalmente virá de repente sobre todos. E os que não purificarem a mente pela obediência à verdade serão encontrados dormindo. Por isso que Paulo diz no texto que lemos para abrir esse seminário: é hora de despertardes do sono. Eu espero, queridos irmãos, que pela ação do Espírito Santo, esses momentos que nós vamos passar juntos, possam despertar em nós a vontade de novamente fazermos uma reintegração à vida espiritual. Há uma oração no livro Caminho a Cristo, página 70, que eu acho maravilhosa, e eu quero finalizar com esta oração, e ela diz assim: consagrai-vos a Deus pela manhã, fazei disto vossa primeira tarefa. Seja vossa oração: toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Que Deus realmente nos abençoe. E o Salmo 95, versículo 7 diz: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Que Deus nos abençoe, e amanhã nós teremos a continuação do seminário, e esperamos que todos possam ter uma linda noite de repouso, e eu vou convidar o pastor para fazer a oração final. Assim como você está, convido você nesse momento a fechar os seus olhos, buscarmos mais uma vez a presença do nosso Deus. Amoroso e bondoso Pai que estás nos céus, que privilégio, Pai, nessa noite, estarmos aqui na Tua presença, Te buscando, estudando mais, se aprofundando mais na Tua palavra, na mensagem que o Senhor tem para esse momento único, ímpar, na história da humanidade, Pai. Que durante todo esse final de semana, nas mensagens que têm sido apresentadas, trazidas aqui pelo pastor Celso, que o Senhor continue falando no nosso coração, mostrando para a gente, Pai, aquilo que a gente precisa fazer diferente, aquilo que a gente precisa mudar na nossa vida, para que a cada dia possamos estar mais em comunhão contigo, levarmos mais pessoas para o céu e muito em breve estarmos juntos contigo nas mansões celestiais. Pedimos a Tua bênção, a Tua companhia nessa noite, em todo esse final de semana, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos. Um recado bem rapidinho para vocês aqui. Vocês devem ter percebido que a gente teve um probleminha aqui para iniciar, atrasou um pouquinho, precisamos migrar de plataforma. Então, para você que está acompanhando a gente pede para você, aquela frase clichê de youtuber, né? Se inscrever no canal, clicar no sininho de notificação, para você ficar ali por dentro, acompanhando aqui todas as nossas transmissões, tá bom? Nós vamos fazer todas as transmissões durante o final de semana, pelo canal do YouTube, para não ter nenhum tipo de problema. Já está tudo resolvido ali agora. Então, amanhã, às 10 horas da manhã, nós iniciaremos novamente aqui a nossa programação e você é o nosso convidado especial, tá bom? Deus abençoe a todos. Não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho e compartilhar essa publicação, compartilhar essa mensagem para que mais e mais pessoas possam ter acesso. Deus abençoe a você e sua família e uma ótima noite a todos.